do Brasil em afirmar que o presidente Bolsonaro é o melhor para o nosso Brasil. Sou governador de Roraima e recebo diariamente em Roraima milhares de venezuelanos que estão correndo da fome, da miséria e da pobreza. E com o nosso governo, fazendo acolhimento de milhares de pessoas, entra em Roraima por Pacaraima, às vezes andando 300, 400 quilômetros a pé, até chegar em Boa Vista. O governo do Estado oferece assistência social, saúde, educação e infraestrutura. Isso graças à parceria com o nosso presidente Bolsonaro e o governo federal. Eu tenho certeza, amigo, e afirmo com toda a segurança, o presidente Bolsonaro é mais seguro e é melhor para os 220 milhões de brasileiros.